Olá, meu povo, Pai, Senhor, meus irmãos. Aqui é o nosso irmão José em Cristo Jesus. Estamos aqui com o nosso irmão Juninho também. Estamos aqui com o nosso irmão Taylor. Aqui para mais um ensinamento para a glória de Deus. Amém? Nesse momento o irmão Taylor aqui vai ler uma palavra aqui para nós, pela misericórdia de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a idolatria, certo? Idolatria, algo que é um assunto que muitas vezes causa bastante polêmica entre as pessoas, mas é a palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus tem que ser pregada, maravilha? Nós não podemos ser tímidos, e nem covardes. Bem, vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, e o versículo é o 24. Esse texto vai falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo, prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Maravilha, vamos primeiramente ler aqui o versículo 24. Fala assim: porque um certo ouvires de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Maravilha, irmãos? Olha, o texto está falando, Demétrio, um ouvires, ele fazia ouvires de prata. Ele era um ouvires de prata e ele fazia nichos a Diana. E a Bíblia diz que dava não pouco lucro aos artífices, Então, ele vai lá ajuntar ali, vai juntar os caras que trabalham ali e falar assim: ó, é o seguinte, esse Paulo aí, tem convencido várias pessoas. Ele tem convencido várias pessoas que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não são deuses. E como há muitas situações ocorrentes que acontecem hoje em dia no meio de nós, nessa terra, naquela época também tinha, lá no povo de Éfeso. O povo de Éfeso tinha como deusa uma certa chamada Diana, sabe? Uma deusa lá, certo? E o apóstolo Paulo pregava contra aquilo. E eles ficavam preocupados. Rapaz, olha, há perigo da nossa profissão cair em descrédito. E não somente isso, mas também que a nossa deusa Diana não seja estimada em nada. Então nós temos que fazer algo contra isso. E as pessoas ali, os artífices, os trabalhadores que mexiam com aquela profissão, eles se revoltaram contra Paulo e excitaram uma multidão contra ele. Veja bem. Então, quando nós pregamos contra as imagens de escultura, quando nós pregamos, nós lemos Êxodo 20, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é na terra, nos céus e nem nas águas. Muitas pessoas se revoltam contra nós, como se revoltaram com Paulo, entendeu? Queriam fazer mal para Paulo, mas Deus o protegeu, o amparou. Não é mesmo, irmãos? Verdade, glória a Deus. Até mesmo, meus irmãos, eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma visão que Deus me deu uns dias atrás, sabe? Eu não lembro a data, mas Deus me tocou para contar essa visão. Eu quero compartilhar com os irmãos pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Até mesmo vou ler uma palavra aqui na Bíblia, aqui no livro de Atos 2. Pode. Glória a Deus, irmãos. Glória. Aleluia. Glorifiquem ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ler aqui, meus irmãos. Estou com a Bíblia na mão já. Glória a Deus. Atos 2, capítulo
do versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu também do meu espírito derramarei sobre meus servos, e minhas servas naquele dia profetizarão. Eu farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Aleluia! Aqui, então, aqui já fala sobre que Deus dá visão e sonho, né? E Deus me deu uma visão que eu estava numa igreja, e essa igreja tinha umas pessoas comigo nessa visão. Eu perguntava para essas pessoas que igreja que era aquela lá. Eles me falaram que era igreja católica. E eu, quando eu soube que era igreja católica, eu queria sair de dentro dessa igreja. E quando eu fui sair, eu vi o padre vir na minha direção com aquela batina dele, sabe? Tá, a batina, e eu ia nessa direção, ele estava vindo na minha direção, indo. E eu saindo dessa igreja, tinha uma pessoa que estava nos aparelhos dentro da igreja católica. Então, Deus quis mostrar que as almas estão enfermas dentro da igreja. Meu Deus. É por isso que nós devemos pregar o evangelho da verdade, porque Deus está voltando. É tempo de arrependimento. As pessoas criticam que nós pregamos a verdade, mas nós não estamos aqui para agradar o homem. Não. Estamos aqui para agradar a Deus, porque Jesus Cristo está voltando. Podem falar, irmãos, quando quiser falar de nós, porque nós pregamos desta forma, contra o pecado, contra as coisas. Mas, olha, uma coisa não me preocupa, sabe?